Oba! E aí, cambada, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Silas, o tio do bigode. Bem-vindos a mais um episódio do Heavy Busters. Solta a vinheta! Bom, você já sabe, se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, deixa aquele joinha para fortalecer, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com a sua tia-avó e siga nas outras redes sociais, elas estão aqui embaixo. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Hoje eu tô aqui para falar de uma banda importantíssima na história do thrash metal, o Death Angel, que surgiu ali em São Francisco na cena da Bay Area. Obviamente você já sabe, Bay Area, Metallica, Exodus, Overkill, Slayer, Anthrax, todas essas bandas surgiram desse movimento aí. E os caras do Death Angel estavam ali no meio. Na época eles eram bem novos. A banda foi formada em 1982 e ali surgiu a primeira demo, que se chamava Heavy Metal Insanity, e tinha uma sonoridade bem diferente do que eles vieram a fazer nos lançamentos seguintes, que até então era uma coisa meio heavy metal, speed metal, bem calcada no que o New Wave of British Heavy Metal estava fazendo. Mas uma coisa que era impressionante sobre a banda é que todos eles eram primos, descendentes de filipinos, e o mais velho da banda tinha 15 anos de idade. O mais novo, o baterista, tinha 10. Então inicialmente a banda estava ali formada pelo Rob Cavestany como guitarrista e vocalista, Gus Peppa como segundo guitarrista, Dennis Peppa como baixista e também dividia os vocais, e o Andy Gallion na bateria. E a formação foi finalizada depois com o Mark Osegueda nos vocais. Em 1983 eles conviviam bastante com a galera da Bay Area, o movimento estava ali bem forte e eles acabaram pegando bastante amizade com o Kirk Hammett, guitarrista do Metallica, obviamente. E o Kirk, numa das poucas decisões certas da vida dele, resolveu produzir a segunda demo da banda, a Kill As One. Continha 3 músicas que foram utilizadas no primeiro álbum. Então em 1987, depois de muitos shows e já uma certa bagagem, eles lançaram o primeiro álbum, o The Ultra Violence. Ali, embora os caras ainda estivessem bem novos, eles já tinham um certo tempo de estrada e eles estavam tão sangue no zóio que gravaram o álbum inteiro em 3 dias. E o álbum foi mixado em 5. Ele contém uma gama de guitarras pesadas e agressivas. Rob Cavestany é um riffmaker fantástico, ele é bem subestimado. O Mark já tinha um vocal bastante agressivo e característico dele. O álbum começa ali com uma faixa que se chama Thrashers. E uma das curiosidades é que ela é uma faixa um pouco mais speed metal, ela destoa um pouquinho das outras faixas que vem depois. E o Rob Cavestany é quem faz os vocais. Mas depois disso, Evil Priest já vem com o Mark Osegueda arrebentando e cantando de forma bem agressiva, o vocal bem rasgado. E esse álbum também contém vários outros clássicos, como por exemplo Voracious Souls, a faixa Kill As One e a instrumental faixa título The Ultra Violence, que também estavam presentes na demo Kill As One. Esse álbum é recomendação absoluta, grande clássico do thrash metal Bay Area. Que é um álbum que é meio patinho feio na discografia da banda. Até os próprios membros da banda não gostam tanto dele aparentemente. Logo em 1988 eles deram continuidade à discografia com o segundo álbum, o Frolic Through the Park. Tanto que dificilmente alguma faixa dele é tocada ao vivo. Mas ele não é um álbum ruim, ele é só meio diferente. Ao invés de continuar com a sonoridade de thrash clássica que eles fizeram no primeiro álbum, eles resolveram fazer um thrash um pouquinho mais com a cara do que estava sendo feito ali no final dos anos 80, início dos 90. Então um thrash um pouquinho mais direto, mais calcado nos refrãos palatáveis e até um pouquinho mais despretensioso e humorístico nas letras. Mas ele tem umas faixas muito boas. Why You Do This é uma faixa bem legal. A faixa Bored, que saiu como single. E essa é uma faixa bem curiosa, porque ela tem uma guitarrazinha com uma pegada meio funk. Ela é colocada de uma forma meio sutil ali, mas ela já dá uma diferenciada. E ela tem um refrãozinho um pouquinho mais bem humorado.
I'm bored. Ah, ele também contém a Kojin, que é a cover do Kiss, que meio que destoou ali do disco e foi meio desnecessário. Não entendi por que eles fizeram, mas tudo bem. O thrash metal tava vindo forte ali, o Metallica já tava fazendo um sucesso estrondoso, e com isso algumas gravadoras grandes estavam ali tentando angariar algumas bandas pro cast deles, como foi o caso do Death Angel, que assinou com a Geffen Records. E pela Geffen, em 1990, eles lançaram o grande clássico Act 3. Segundo os caras da banda, até o Frolic Through the Park, eles estavam ali na maciota, ensaiavam só de vez em quando, mas ao assinarem com uma gravadora grande, o buraco foi bem mais embaixo. Então a gravadora fazia eles ensaiarem 6 dias por semana, ensaiarem feito loucos, compor feito loucos também, e isso se tornou uma experiência bem desgastante, mas ao mesmo tempo foi algo bem recompensador. E o álbum Act 3, além de trazer o thrash da banda, ainda teve espaço para trabalhar bastante algumas experimentações. Então eles têm umas passagens ali de funk, os baixões bem funkeados, algumas coisas do tipo. O que o Andy Gallion fez na bateria desse álbum é uma coisa insana. E também teve espaço para colocar algumas coisinhas acústicas. Ele começa bem thrashão com a clássica Seemingly Endless Time, e também tem uma faixa muito legal que se chama Stop. Uma faixa que estruturalmente é um pouquinho mais experimental, que trabalha uns riffs bem pesados no início, mas depois cai para um baixo bem groovado, que é a grande Discontinued. E nesse álbum também tem uma balada lindíssima, para mim uma das baladas mais bonitas da história do metal, que é A Room with a View. Além da Seemingly Endless Time, A Room with a View também teve um clipe que foi largamente divulgado pela MTV na época. E reza a lenda que a gravadora queria até que a banda seguisse mais essa linha e eles trocassem o nome deles de Death Angel para DA. E apesar do desgaste nas gravações, a banda estava indo muito bem, eles começaram uma turnê bem extensa, só que no meio dessa turnê eles acabaram passando por um acidente de ônibus que feriu gravemente o baterista deles, o Andy Gallion. Então a banda ficou parada nesse ínterim, com pressão da gravadora que eles substituíssem o Andy por outro baterista. Só que os caras ficaram muito relutantes. Eles já pegaram o baterista Chris Contus para fazer a turnê japonesa, porque era um negócio que estava no contrato e não dava para eles desfazerem. Mas depois de tanta encheção de saco da gravadora, os caras meio que não aguentaram. A própria gravadora chutou eles e o Marco Zegueda acabou por sair do Death Angel. Depois de um tempo, o Andy voltou para a batera. Com a mesma formação da banda, mas sem o Mark, eles resolveram reformular o som e lançaram o projeto The Organization. E tinha uma pegada ali meio heavy metal com funk metal. E eles chegaram a lançar 2 álbuns. Em 1998, o Mark, o Andy e o Rob se juntaram novamente para formar uma nova banda que foi Swarm, que lançou 2 EPs e um álbum completo, mas não chegou a fazer tanto barulho assim. E aparentemente até então a história estava terminada pro Death Angel, mas é óbvio que a história não acaba por aí. Só que a continuação da história vai vir no próximo vídeo. Então se você curtiu, já deixa o like e me deixa motivado para continuar essa bagaça. E é isso, espero que você tenha gostado. Se inscreva, ative o sininho de notificações, mande esse vídeo pro seu grupo da faculdade. E é isso por hoje. Falou, valeu, um abraço, bye! Heavy Busters!